No Globo Comunidade de hoje, estamos conhecendo a história de sucesso de Manuel Pastana, que já foi faxineiro e hoje é procurador da República. Agora, ele vai dar as dicas para quem, como ele, quer melhorar de vida. O que o senhor ensina nas suas palestras agora para as pessoas que, assim como o senhor, tiveram dificuldades na vida e hoje querem ir para frente, passar no concurso público, ter um emprego legal? Olha, a primeira coisa que eu ensino é que não existe estratégia milagrosa nem infalível. Não existe. Porém, é praticamente impossível passar no concurso público sem uma estratégia. Que eu falo que concurso público é guerra, e guerra não se vence sem estratégia. Dentro dessas estratégias, o que eu ensino é conhecer o cérebro. O nosso cérebro, né, ele tende a permanecer do jeito que ele está. Se é um cérebro que não trabalha, um cérebro que não pensa, ele quer continuar assim. Tanto que uma pessoa que não tem hábito de leitura, quando ela começa a ler um livro, já dá sono, né? Então a primeira coisa que eu faço, que é o seguinte, é você ter, se você não tem o hábito de leitura, adquire o hábito de leitura. E tem aqueles que têm o hábito de leitura, mas não sabem ler corretamente. O hábito de leitura, você precisa de 3 coisas: motivação, concentração e exercício. Motivação, você tem que se motivar. E assim, não, eu vou ler para quê? Eu vou ler para eu não ser mais reprovado, no meu caso, a primeira vez, né? Eu vou ler porque eu quero ser uma pessoa que eu tenha conhecimento, que eu possa saber conversar, eu quero saber das coisas, eu quero tal. Ou eu quero ler para eu ter uma ascensão no meu emprego, para eu, no futuro, fazer concurso e tal. Isso é a motivação, isso você tem que colocar no seu cérebro. Outra, concentração. Vou dar um exemplo. Está passando um filme ali na televisão, e eu estou conversando com você aqui, o filme está passando lá. Eu não vou me interessar por esse filme. Agora, quando o filme começou, eu parei e fiquei aqui 15 minutos assistindo esse filme, eu vou querer saber o final. Ainda que eu volte a conversar, ainda que você sente para conversar comigo, eu fico curioso para querer saber tal. O que é isso? Chama-se concentração. Por quê? O nosso cérebro, ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É por isso que não se recomenda que se dirige falando ao telefone. Porque você vai correr o risco de cometer ou praticar um acidente. Por quê? Porque você não está concentrado na direção, você está dividindo a sua atenção com a direção e com a fala ao telefone, e você não faz bem nenhum nem outro. Então o que é que eu sugiro? Principalmente para quem não tem hábito de leitura. Quando você for ler, primeira coisa, reserve pelo menos 30 minutos para você começar a sua leitura. E esqueça da vida quando você abrir o livro. Tente resolver tudo que você tenha antes de você abrir o livro. Logo que você abrir o livro, você se concentra apenas no livro que você está lendo. Porque tem pessoas que quando começa a ler, aí começa a se lembrar da dívida que vai vencer no outro dia, do telefonema que deixou de dar, né? Então você apaga isso da sua mente e concentre-se. Como é que você se concentra? Por meio daquela motivação e por meio do interesse do livro, que você vai ali se concentrar para ver a história do livro, o que é que o livro passa. E você procura doutrinar seu cérebro para isso, né? Essa concentração, pensar só nisso. Concentração, na verdade, é o quê? O conceito de concentração resumiria assim: pensar numa coisa só, né? Quando você pensa numa coisa e tenta lembrar da outra, você não está concentrado, né? E outro, o exercício. Exercício é fundamental. Por quê? Vou dar o exemplo ali do jogo. Imagina que alguns amigos combinem que todo dia 25 de dezembro, antes da festa do Natal, eles vão jogar bingo. Todo dia 25 de dezembro. Certamente, eles nunca vão adquirir o vício ou o mau hábito do jogo de bingo, porque é uma vez por ano só. Agora, se esses meus amigos combinarem a jogar toda segunda-feira, depois de umas 2 ou 3 semanas, eles vão querer combinar também jogar na quarta ou na sexta. Por quê? O cérebro da gente, ele busca dar continuidade àquilo que ele está sendo estimulado. Então, se você exercita ali, você vai querer fazer cada vez mais aquilo que o teu cérebro está praticando. E a leitura, a mesma coisa. Se você não, eu vou adquirir o hábito de leitura, mas você lê um livro e depois esquece de ler outro livro, você não vai adquirir o hábito da leitura. Entendeu? Então o que é que você faz? Veja, só relembrando. Motivação, motive-se, vou ler porque eu quero ter conhecimento, eu quero fazer isso. Concentração, não pense em outra coisa quando estiver lendo. E exercício. Inclusive no meu livro eu tenho um controle de leitura, eu acho que é o único livro que tem esse controle de leitura, porque eu
Eu coloco aqui a minha experiência, né, de como eu adquiri o hábito de leitura e como eu exerço, eu faço esse exercício. É o seguinte, é igual uma academia de ginástica. Uma academia de ginástica, se você não tem o hábito de se exercitar, e você for sentar numa esteira, caminhar numa esteira, com 2 minutos você quer parar. Porque o teu cérebro não está adaptado àquilo, o teu corpo não está, então você vai querer parar. Então o que você deve fazer? Não, 10 minutos, 15 minutos de esteira. Aí você já vai lá sabendo que você vai fazer 15 minutos de esteira. Tu vai adaptando o teu cérebro para aquilo. O que vai acontecer? Com o tempo, você já vai fazer aquilo naturalmente, não vai ser nem preciso marcar. Às vezes tu já acha que aquele tempo é pequeno. A leitura é a mesma coisa. Então o que você tem que ter numa leitura? O que você tem? Primeiro a motivação. Que é a motivação? Para mim, no meu caso, foi a dor, né? Motivação. E pode depois se transformar no prazer, que é o prazer é o quê? Você querer melhorar de vida o que aconteceu comigo. Então o que você faz? Você não tem o hábito de leitura, faça o seguinte, marque ali, vou ler 30 minutos, vou ler 40 minutos, vou ler 1 hora, porque esse tempo ele vai te disciplinar, vai te doutrinar, você vai pegar, não, eu vou ler meia hora, é meia hora, e inclusive eu falo no livro, chuva, faca ou canivete, você não tem, quem quiser adquirir o hábito da leitura tem que ser assim mesmo. Bom, adquirido isso, feito isso, tendo a motivação, a concentração, o exercício, é só você continuar, que logo, logo você vai adquirir o hábito da leitura, e eu falo por experiência própria. Depois que você adquire o hábito de leitura, e depois que você adquire o hábito de estudar, você não vai precisar mais marcar tempo nenhum para te doutrinar, muito pelo contrário, vai te marcar tempo para você não exagerar, porque você vai querer ficar, quando você olha, você pensa, mas meu Deus, eu estudei hoje 10 horas e parece que o tempo passou muito rápido, entendeu? Por quê? É o teu cérebro trabalhando, porque ele vai cada vez querer, né, aprender mais, adquirir mais conhecimentos. Muito obrigada então pela entrevista, obrigada pelas dicas para os nossos telespectadores, um bom dia para o senhor e mais sucesso. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia.